Mensagem de Deus para o seu coração. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o dia quinto. Amém. Gente, a gente leu Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao 23. Vamos parar aqui no quinto dia aqui. A ênfase da leitura é para compreendermos que Deus criou todas as coisas, para que ninguém fique perdendo tempo ouvindo, com todo respeito às abobrinhas, ouvindo abobrinha por aí, com relação ao que existe no mundo, ao que Deus criou. Então, aqui, o livro de Gênesis, aqui é vamos dizer, um resumo de tudo que Deus fez, está aqui. Nós não vamos ler todo o capítulo primeiro, mas depois chega na parte lá, quando Deus cria o homem e a mulher também. Não vamos entrar nesse mérito aqui, mas, ou seja, ele também criou o homem e a mulher, o macho e a fêmea. Então, veja bem, diante disso aqui, nós vemos o poder da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus. O nosso modelo é Deus. O nosso modelo é o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus disse assim: haja luz, no verso 3. E houve luz. Ele disse e acabou. Então é assim que funciona. A nossa caminhada com Deus é com fé. O livro de Hebreus 11, verso 6, que é um famoso texto,
Hebreus capítulo 11 fala aí dos heróis da fé, das pessoas que caminharam por fé, dos patriarcas da fé e assim por diante. E um dos versos, que é o Hebreus 11:6, diz que é impossível agradar a Deus se não tiver fé, não é isso mesmo? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que o buscam. Então, sem fé nisso que a gente leu, é perder tempo. Não é o caso, obviamente, você que nos ouve atentamente, você que já ouve há um bom tempo, ou talvez pela primeira vez e crê nessa palavra, você acredita no que foi lido. Mas se não tiver fé, a pessoa não vai acreditar nisso aqui. Ela vai achar que Deus, será que é mesmo Deus? Porque tem aquele que não acredita. Então, a linguagem para caminhar com Deus é a fé. A Bíblia fala também no livro de Hebreus 10:38, né? Dá uma olhadinha para você ver aqui. Hebreus capítulo 10, verso 38, que diz: Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo viverá do quê? Da fé. A fé. Fé na verdade de Deus, fé na palavra de Deus. Deus disse, haja luz e houve luz. Pronto. Deus disse, haja isso, houve. Quer dizer, tudo que ele criou foi através da sua fala. Deus comunicou. Deus falou. O que nós podemos aprender nesta manhã? Que a nossa comunicação, que a sua, prezado e prezado ouvinte, aquilo que você fala pode criar coisas boas para você ou coisas ruins. Já ouviu falar aquela frase? Há poder nas suas palavras? Hã? Por exemplo, deixa marcado o Hebreus aqui, mas tem Provérbios 18:21, né? Fala justamente que a morte e a vida estão no poder da língua. Só essa primeira parte aqui. Quer dizer, a morte e a vida da língua, o que é? Da fala, da comunicação. Então, vamos aprender com Deus. Então, o nosso modelo é Deus. Provérbios 18, verso 21. Só a primeira parte que eu já falei. A morte e a vida estão no poder da língua. Ok, tá bom. Só isso aí. A morte e a vida. Então, vamos declarar, minha gente. Você é casado? Você é casada? Você tem profetizado coisa boa para o teu casamento? Você tem dito, o meu casamento vai melhorar? E você está fazendo a sua parte para melhorar? É isso, é declarar. Porque há tanto poder em nossas palavras. Eu estava ouvindo uma história de uma pessoa, baseado nesse ensinamento aqui, que era um casal, né? E a esposa desse cidadão estava fazendo faculdade. E de vez em quando eles tinham um atrito. E ele dizia assim, quando dava alguns problemas, ele dizia assim, eu desconfio que quando ela terminar a faculdade, ela vai querer se separar de mim. E ele falava isso. E parecia uma coisa que não tinha valor, né? Acredita, isso é fato que aconteceu. 2 meses antes dela se formar, o casamento foi desmanchado, terminaram o casamento. Por quê? Porque as pessoas estão brincando com o que fala. Porque tem gente que não acredita nisso. A pessoa fala, mas Deus não é misericordioso, Deus perdoa. Claro que Deus perdoa. Agora, se eu fico só falando coisa ruim pro meu casamento, pra família, pras pessoas, né? Só declarando, não vai dar certo, eu desisto da vida, nada dá certo pra mim. E começa outros falar, acho que eu vou perder, eu vou morrer com essa doença, eu vou quebrar, vou falir. Quer dizer, se você só fica falando isso, então é um grande risco de acontecer. Não estou dizendo que vai acontecer, mas pode acontecer. Por exemplo, vai fazer um teste de carteira de habilitação. Eu acho que eu vou reprovar. Mas você já vai profetizando isso, já vai falando isso, pode ser que fique nervoso mesmo na hora e possa reprovar. Entendeu? Agora, se não, eu vou lá com fé, eu vou fazer, vai acontecer, vai dar certo. Né? O instrutor vai ver a qualidade ali da minha direção, tudo, eu vou ser aprovado. E o interessante, pastor, que quando aqui Deus, né? Ali o sol, a lua, as estrelas, elas foram se formando, foram se criando, e eis que era bom, ele já aprovava, né? Elogiava. Né? É bom, ficou bom, né? Nossa, ficou lindo, maravilhoso. Bom demais, senhor? Bom demais, né? Eu faço e aconteço mesmo, né? Então, para nós também, quando nós
profetizarmos, né? Ou, enfim, vamos executar determinada função ou tarefa, já falar, não, vai ser bom, eu vou fazer bem feito, e quando eu terminar, eu mesmo vou olhar e vou aprovar. Eu vou dizer, não, ficou bom isso daqui. Então Deus já aprovava, ele mesmo aprovou, ele profetizou, quer dizer, com a palavra, ele, né, as luminares, os céus, os animais, a baleia, até falou da baleia, foram criados, e ele é bom, é muito bom. Muito bem, Socorro, parabéns. No verso 10 aqui, no final ele diz, né, e viu Deus que era bom. Bom. Que legal, isso. Né? Quer dizer, a obra dele, ele falou, não, tá aprovado. Isso que eu achei bacana. Legal, né? Vamos Tudo aprender bom. com Deus. Já pensou? Você faz uma coisa, você desenvolve algum trabalho, alguma coisa, de repente você fala, puxa, mas ficou bom, hein? Bom, hein? É legal isso. Né? Talvez não é uma cultura nossa no Brasil, mas é legal você se valorizar. Sim. Isso não é contar vantagem. Poxa, ficou bom, graças a Deus. Sim. Como lá a irmã tá dizendo que o marido tá pintando a casa, a hora que terminar, dá uma... Ficou ficou bom, hein? Ficou Nossa, bom. Quem viu a casa, quem vê agora, olha, ficou linda, boa. Se a irmã olhar com bons olhos, bem, mas ficou bom demais. Sim. Mas que beleza. É isso, a gente tem que aprender com Deus. Sim. Elogiar mais. Olha o que Deus está falando, gente. Isso é forte. Isso é totalmente espiritual. Porque muitas pessoas são infelizes porque elas só vê o lado ruim da vida. Ela só vê o lado ruim, o lado negativo, o defeito da pessoa. Mas começa a exaltar a qualidade. Puxa vida, isso aqui é forte. Isso aqui melhora o casamento, melhora o seu relacionamento com a família, melhora o seu relacionamento com Deus, evidentemente. Porque até Deus olha para ele e fala, esse camarada não elogia nada, só fala mal, nada tá bom. Tem hora que eu acho que até Deus fica enjoado, tem hora. Não porque ele é Deus, mas tem hora que dá impressão, né? Porque a gente fica, porque a gente é humano, né? Então, olha só, o que me chamou a atenção enquanto o senhor está aqui ministrando foi a palavra com o fechamento de Deus bom, né? Bom. E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, tudo era bom. Então, amados, se nós somos filhos de Deus, amados, presta atenção, se nós somos filhos de Deus, certo. E Deus, tudo que criou é bom, é lindo, maravilhoso. Então, por que ele não vai se alegrar daquilo que nós fazemos e também, não sei se a palavra está correta, nos elogiar, né? Não sei se está correto isso, mas também a gente se agradar daquilo que a gente fez, porque a palavra não diz assim, que tudo que fazei como que se fosse para o Senhor. Exatamente. Então... eu vou fazer isso, vou fazer essa limpeza na casa, vou fazer pintar a casa, como o senhor falou aí, da ouvinte, do marido, né? Eu vou produzir esse salgado, esse pão, isso, aquele bolo, aquela coisa e tal. Vai ficar bom, eu vou vender e vou até dar de presente. De tão bom que ficou, eu vou até presentear. Então, Deus aqui, quando ele fala aqui no verso 4, e viu Deus que era boa a luz. Boa luz. Boa a luz. Olha que interessante, né? Então, era boa, que significa constitui a fórmula de aprovação divina. Olha só, aprovação divina. A aprovação divina é com o propósito, o objetivo de enfatizar a qualidade da criação e a aptidão para o seu propósito. Olha que lindo, né? Então você tem que entender que Deus fez o melhor. Ele fez o melhor. Então eu tenho assim um costume, assim uma filosofia de vida, ou pelo menos uma caminhada de Deus assim, ou, por exemplo, às vezes tá calor. Ai, que calor. Tá calor, mas faz parte. Aí chega na época do ai, que frio, tá frio. Aí, então, tipo assim, amém, glória a Deus se tá calor. Se tá mudando, né, o clima no mundo tá mudando por fatores A, B, C, D, paciência, mas faz parte de tudo. Né? Então tem coisas que Deus permite, mas Deus criou o original. Então tudo que Deus criou foi bom. E quando aquilo que Deus criou para nós, e o homem quer se intrometer a mudar, vai dar problema. Esse é o detalhe. Sem entrar no mérito de outras questões aqui. Mas quem é inteligente já captou a revelação aqui. Deus fez a coisa certa. E o que estão mudando no mundo todo... Tudo com equilíbrio. Entendeu? Não, estou dizendo assim, Deus fez certo. Deus fez tudo com equilíbrio. Deus fez certo. Agora, aí a pessoa quer mudar... com certeza vai ter problema, entendeu? Então, não vamos mudar aquilo que Deus falou. Outra coisa que me chama a atenção, José, se você está tendo revelações, pode falar. Mas aqui, ó, por exemplo, quando ele diz aqui, ó, no verso, acho interessante esse negócio, no verso 18 diz assim, e houve separação entre luz e trevas. Gente, isso aqui é forte. Deus separou a luz das trevas. O que a gente aprende com isso? Que tem coisa na nossa vida e nós temos que entender que luz e trevas não combinam. Exatamente. Não anda junto.
Entendeu? Luz e trevas. Com certeza. Ou eu estou na luz ou eu estou nas trevas. Entendeu? Olhando por esse lado espiritual. Deus criou ali a luz e as trevas. Né? Quer dizer, a noite e o dia. Então nós temos que entender também, é isso. Então tem coisa que não dá para juntar. Tem coisa que não dá para manter uma certa comunhão. Por quê? Porque um está na luz, outro está nas trevas. Então tem que ter uma mudança. Né? E Jesus, quando ele veio, então, aí Deus fez do bom e do melhor. E quando Deus vê na situação do mundo, o que ele fez? Ele investiu, ele envia o melhor. Quer dizer, o filho dele, Jesus Cristo. Aí Jesus vem e diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Amém. Meu Deus, que coisa Graças linda. a Deus. Isso é tremendo, fica até arrepiado, pai. Tão forte que é. É a luz verdadeira, É. a luz verdadeira. Aqui no versículo 16, o lumiar maior para governar o dia, o sol, né? E o luminar menor para governar a noite. Então, vocês vejam só como Deus é perfeito, maravilhoso. É. Ele fez o sol, porque ele sabia, né? Não, o sol vai ficar ali a partir de 5h30 da manhã, 6 horas, até 6h30, mais tardar, 7 da noite. Vai ficar ali brilhando, iluminando essa terra linda, maravilhosa, né? E os demais astros e outros mais que circulam pela terra. Inclusive, ontem, pastor, fui inspirado na oração do presencial a orar justamente engrandecer a Deus, a louvar a Deus por esse fator. Até foi uma revelação hoje a palavra, aqui em Gênesis, como criação e as maravilhas do Senhor, porque ontem eu me senti inspirado na oração, no presencial, de orar por esse Deus, assim, agradecer a Deus. Sim. Por esse Deus maravilhoso, criador realmente, dos céus e da terra e de tudo lindo que há. E uma revelação que o senhor falou, o agricultor, ele precisa do quê? Do sol. Tem planta que só cresce e prospera no sol, ou na chuva, ou no frio, ou até em vento. Então, a maravilha de Deus é perfeita. Ele fez tudo completo, né? Estava observando aqui também, no verso 3, diz assim, e disse Deus, esse é o que eu mais falo, haja luz e houve luz. O que a gente aprende aqui? Que essa primeira ordem de Deus inicia aqui o processo de transformação do caos. Que o mundo estava um caos. E Deus colocou ordem. Colocou ordem. Olha aqui no verso 2. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Então você veja bem. Então aqui, disse Deus, essa frase, disse Deus, ocorre 10 vezes só no capítulo 1. Indicando o quê? O meio pelo qual vida e ordem eram gerados. Então, vida e ordem foram gerados aqui. Deus disse. Meu irmão, Deus disse, está dito. Está dito. Um dia, fazendo um atendimento no presencial, alguém disse, pastor, eu quero um conselho. Aí, só que a pessoa disse assim, mas só que Deus já disse que eu tenho que fazer assim, assim, assado. Eu falei, irmão, então o que eu vou falar para você? Se você está falando que Deus já disse, se é Deus que disse, então o que eu vou acrescentar? Mais nada. Não precisa orar e obedecer, então. Deus te abençoe. Foi curta o atendimento. Então não tem oração, às vezes acontece obedeça isso. a Deus e pronto. Então, às vezes a pessoa pergunta porque ele quer saber a tua opinião, mas se Deus já falou e você entendeu que é Deus e é Deus que falou, então vá no que Deus falou. Para que você quer consultar alguém se Deus já falou e você tem certeza que Deus falou? Se você tem certeza que é Deus mesmo que falou. É ou não é? É isso aí, né? Porque às vezes a pessoa quer saber a opinião do pastor, né? Mas enfim, gente, a conversa tá boa. Eu fiz questão hoje de ler vários textos da Bíblia, porque eu sei que tem muita gente que não lê, então eu li por vocês, para aqueles que não leem. Mas olha, uma dica: leia as Escrituras. Tenha o hábito, tenha o costume, mesmo que você não tenha, comece, sabe? Comece a ler a palavra. A gente leu hoje 23 versículos do capítulo 1. Então, leia novamente, dá mais uma lida, uma relida. Né? É uma dica aqui, quem lê sabe mais, a leitura é bom para a memória, é saudável, você está entendendo? Leia as Escrituras. Hoje pela manhã eu estava orando, daí ali no meu cantinho de oração, daí eu tenho lá alguns livros, né? E tem algumas Bíblias, e 2 delas eu peguei. Até eu mandei encadernar com a capa nova, e eu fiquei emocionado. Eu peguei a Bíblia que era do meu vovô, o pai da minha mãe, ficou para mim de herança. Eu guardei ela, ficou para mim. E ela tá foi bem usada na época, né? E daí eu mandei restaurar a capa, ficou a capa bonita, né? E eu guardei de lembrança, eu tava olhando. E o meu avô tinha costume de escrever nas beiradinhas, né? Assim, tinha uma letrinha simples, mas dava para entender. Ele colocou lá 1964, eu tava olhando uns bilhetinhos dele lá, né? Então eu fiquei pensando, aí Deus me mandou eu ler esse daqui, que eu li agora.
entendeu? Eu estava com outra mensagem para hoje, de manhã, aí veio esse texto aqui, comecei a ler. Eu fiquei emocionado, falei, puxa vida, essa Bíblia foi do meu vovô. E o meu avô que caminhou com a gente, né? Foi uma bênção, meu avô. Então, é lindo essas coisas. Então, a gente tem que lembrar das coisas boas, né? Conforme diz Lamentações de Jeremias. Temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Então, é isso, gente. É isso. A gratidão também, que faz parte disso. Deus criou tanta coisa boa. Vamos ser grato, né? Às vezes você mora em lugares aí... Quem mora no sítio, na fazenda, ou quem tem propriedade, você vai lá, tem pé de bananeira, tem banana sobrando, tem laranja, tem pomar. Esses tempos atrás, faz muito tempo atrás, eu fui num sítio, né? Eu fiquei maravilhado, assim, sabe? Aqueles pomar lindo, aquelas mexericas, ai que gostoso. E tudo baixinho, você pegava e ficava chupando à vontade lá, assim. Coisa boa, né? Entendeu? Então tem tanta coisa que a gente pode agradecer, adorar, louvar. Então quando você lê as Escrituras, Deus está falando. Ele fez o bom, ele fez tudo do melhor para você. Então, tome posse do melhor de Deus para a sua vida no dia de hoje. Que Deus ilumine a todos. E vamos então para a oração. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos por esse dia de hoje, por essa semana que se inicia, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, pelo sol que está brilhando, pelo menos aqui em Curitiba, região metropolitana e demais estados do Brasil inteiro, mesmo que o tempo não esteja muito bonito, talvez chuvoso, frio, não sei, mas da mesma forma o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém, abençoa todos os ouvintes, Pai, do nosso país, do mundo inteiro, Senhor, de todos os países do mundo, aqui da nossa nação brasileira. Meu Deus, abençoa, Senhor, os governantes, abençoa aqueles que estão dirigindo essa nação. Meu Deus, que livra-nos de toda a confusão, de todo o mal, Senhor. Meu Deus, que os homens que não creem em Ti, Pai, possam nos causar, mas nós estamos sobre a Tua proteção e cobertura. Obrigado, Senhor, por essa palavra de hoje, que nós venhamos aprender a Te agradecer mais, a valorizar mais o que o Senhor fez. Quando olharmos para a natureza, como o pastor disse aqui, até por uma fruta, a agradecermos a Ti por a existência dessa fruta, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, planejou com tanto carinho, com tanto amor, Senhor, a natureza, Senhor. E nós, Senhor, que fomos criados também por Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado mesmo, Senhor. Que mesmo mediante as nossas lutas e dificuldades, nós somos gratos por mais um dia de vida, por mais uma semana de vida que o Senhor está nos concedendo. Abençoa, Senhor, o ouvinte nessa manhã, que está precisando de cura, libertação, salvação, está precisando de trabalho, Senhor, está precisando de aumento de salário, está precisando que as finanças, Senhor, venham a prosperar, crescer. Amém. E principalmente também os agentes de Deus, Pai, como foi citado hoje aqui já, durante o programa, que, meu Deus, venha receber bênção sem medida, Pai, nas suas finanças. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Sim, ó Pai, eu concordo, nós concordamos com esta oração feita e peço, Senhor, como o Senhor Deus, que a terra era sem forma e vazia, e o Senhor colocou então ordem, o Senhor colocou em ordem todas as coisas. Então eu te peço neste momento também que o Senhor venha colocar ordem nas nossas vidas e na vida de todos os ouvintes que precisam de colocar ordem em alguma área da sua vida. Quem sabe é no casamento, é o relacionamento conjugal, o relacionamento familiar, o relacionamento com os amigos, os relacionamento com os irmãos da fé, relacionamento de negócios. Ó Deus, coloque esta bênção sobre nós. E que tenhamos um dia de excelência para a glória do Teu santo nome, Pai. Abençoa a nossa cidade de Curitiba, o estado do Paraná e o nosso querido Brasil. Abençoa a economia da nossa nação, abençoa o que ganha salário, o que vive já da sua aposentadoria, abençoa aqueles que têm uma causa na justiça, uma questão, um protocolo na mão para resolver uma situação financeira, que a provisão venha, o socorro chegue nesta casa, Pai. Abençoa também aquele que hoje está entregando a sua vida para o Senhor Jesus, que em algum momento aqui da ministração a palavra tocou nele. Deus abençoe, porque o Senhor Jesus veio para salvar, para libertar, para restaurar. Então que a bênção maior da salvação, da vida eterna, alcance toda a família dos nossos ouvintes. Assim oramos e já te agradecemos pela vitória, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Olá, queridos de Campo Largo, dia 5 de dezembro, às 3 horas da tarde, estaremos aí com a nossa equipe, a Jornada da Fé, do Agindo Deus Quem Impedirá, no Hotel Campo Largo, Avenida Vereador Arlindo Chemin, 611. Esteja conosco para esse mover da fé.
Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Você ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário abençoando a sua vida.